Salve nação, saudações! Separei aqui para vocês esse corte do programa Equipe F da ESPN Brasil e quero saber o que o Zinho vai falar da vergonha que o Flamengo nos fez passar ontem, galera. Bem, temos aqui esse corte do Equipe F com o Zinho, com o Rafael Marques, com o Plihal, Zé Elias e o Birner. Vamos ver aqui agora o que eles vão falar desse jogo do Flamengo, que é para esquecer, galera. Poxa vida, Flamengo, estragou o meu feriado. Caramba, velho. Na moral, né? Poderia ter jogado melhor, né? Perder tudo bem, mas ser massacrado, daí não dá, né, galera? Comente aqui o que vocês acharam desse jogo. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui no nosso canal, aqui no vídeo. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Ainda falando de Zico, porque a gente vai falar de Flamengo, e Flamengo e Zico vão sempre se confundir, o que você acha que o Zico falaria da atuação do Flamengo ontem, da derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino? Eu quero até pedir desculpa, né? A galera lá dos consulados e embaixada do Flamengo fica passando o jogo do Flamengo, às vezes eu estou comentando o jogo aqui pela ESPN ou assistindo e os caras ficam me mandando mensagem, né? Aí eu fui até um pouco indelicado que eu tava louco da vida, né? Que primeiro tempo horroroso! Como diz o Pascoal, foi um horror! Meu Deus do céu, assim, parece que os caras não entraram, parece que a data FIFA não ficou treinando, parece que não teve trabalho, não competiu, não disputou, não jogou, não criou. Olha, foi uma das piores partidas dos últimos tempos que eu vi o Flamengo fazer. Ó, dasquelas assim, até jogos que teve desclassificação, mas Deixa eu ajudar aqui o Zinho, cara. Sabe aquele jogo contra o Lanús na final da Recopa? Aquele primeiro jogo lá na Argentina? Foi ruim, né? Pois é, ontem foi pior do que aquele jogo, cara. Tá aí, pior jogo do ano foi ontem. Desculpa, o Bragantino atropelou. O Bragantino que vinha aí sem vencer as 6 rodadas. Venceu, atropelou, poderia ser mais. Me parece até quando o Pulgar... Porque já estava atropelando 11 contra 11. Sim. Não é porque o Pulgar foi expulso que ele foi irresponsável, o Pulgar. O time está tomando de 2-0. Vai começar o segundo tempo. O cara agride o adversário, ele agrediu, né? Então, assim, esses caras que ficam defendendo, que o Pulgar chega, que o Pulgar... Pô, pelo amor de Deus, foi irresponsável. Qualquer tipo de reação que o Flamengo poderia ter, o Pulgar jogou por água abaixo. Verdade. E aí, o Bragantino, me parece que assim, tá com um momento, estamos ganhando, tirou um pouco o pé, ficou trabalhando a bola. Assim mesmo criou chance. É que o Rossi, se alguém se salvou no jogo, foi o Rossi. Só. É verdade. Rafa, como explicar uma atuação tão desastrosa e tão apática depois de tanto tempo de preparação para um jogo? Pois é cientificamente inexplicável, né, Plihal? Eu tenho muito pouco a acrescentar em cima da análise muito bem feita pelo Tetra. O Flamengo ontem parece que não entrou em campo. Ele livrou a pele do Rossi e eu livro também a pele do Jorginho. Eu acho que o Jorginho tentou jogar, né? Pelo menos foi... Cara, ontem no vídeo que eu gravei aqui depois do jogo, eu falei, o único que eu tinha visto jogando bem no primeiro tempo era o Jorginho, cara. Tentando, passando. Não errou nenhum passe no primeiro tempo. Dando lançamentos e... Só que o resto, cara, o Rossi também, né? O Rossi também. Porém, acho que o Rossi falhou em um dos gols, mas... Quem que foi bem ontem, assim, pra falar? Esse foi bem... Difícil, né, galera? A maioria foram péssimos. O cara que mais organizou as jogadas, mais tentou fazer o Flamengo minimamente ter a posse de bola, pela superioridade técnica, pela maior qualidade de seus jogadores em comparação ao adversário. E o Wagner Mancini preparou muito bem o seu time, inclusive do ponto de vista físico, para fazer um jogo de intensidade, para não deixar o Flamengo confortável e conseguiu um grande resultado. Ótimo jogo do Mosqueira, vários jogadores do Bragantino tiveram uma qualidade técnica importante. Lucas Barbosa, para mim, foi talvez o grande nome da partida. Agora, não dá para
gente deixar de falar sobre as coisas ruins que o Flamengo ontem desenvolveu ou não desenvolveu em campo. Todo mundo diz, e a gente concorda com essa narrativa, que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Então não dá para pegar os jogadores que não puderam jogar ontem, porque estão ou machucados ou voltando das suas seleções, e usar isso como justificativa para uma perda de coletividade. Não foi isso. O Flamengo ontem montou um meio-campo com Jorginho, Pulgar e Paquetá. Não ter o Arrascaeta não significa dizer que você não tem qualidade no meio-campo. Na frente jogou o Samuel Lino, jogou o Pedro. Quer dizer, o Flamengo teve uma representação adequada na teoria. Então, assim, não dá para botar nessa conta das ausências qualquer tipo de justificativa pela atuação. Parece realmente que o time não se preparou para o jogo. Você, antes de sair para o intervalo, falava sobre uma maldição que já acontecia com outros técnicos. Era muito comum nos tempos do Sampaoli. O Flamengo sempre voltava mal, depois de uma pausa para treinamentos em função da data FIFA. E isso voltou a acontecer. Eu não sei qual o diagnóstico interno, eu sei o que ele falou coletiva, mas o diagnóstico interno do Leonardo Jardim para esse tipo de fenômeno, mas fato é que esta atuação ela é muito triste. O Flamengo não pode, qualquer que seja a sua formação, terminar o jogo com uma finalização certa. É muito pouco pela qualidade que o Flamengo tem no seu elenco. Realmente uma partida péssima, e isso aumenta a responsabilidade do time de dar uma resposta ao torcedor contra o Santos no domingo. Excelente análise do Rafa Marques, cara. Parabéns, Rafa. É isso aí, falou tudo, cara. Parabéns, assina embaixo. Os campeões, Plihal, sempre dizem que chegar ao topo é muito difícil se manter mais. Para mim, isso é claro sinal... Barriga cheia. De jogadores razoavelmente acomodados, não todos, obviamente. Isso é uma coisa que o elenco do Flamengo tem que resolver internamente, porque daqui a gente não vai conseguir especificar quais foram todos os jogadores que deixaram... E a promessa do BAP hoje ir lá falar com o grupo. E é o papel da diretoria. Já está virando rotina, né? Então, Essas visitas do porque, BAP. inclusive, numa entrevista que o Danilo dá no pós-jogo... Vai reproduzir já. Vocês vão ver que, na avaliação dele, que o Ancelotti leva para a seleção brasileira como uma referência de liderança. Ô Zé, o Pulgar já bateu na trave muitas vezes, né? Inclusive em final de Libertadores. Muitas. Tava pedindo, né? Na final da Libertadores ele deu uma sorte porque, como o árbitro não expulsou o Veiga no comecinho. então ele estipulou um tipo de entrada. É aí que liberou ele, mas o Pulgar em várias ocasiões era para ele ter sido expulso. Isso aí para mim, inclusive, tem gente que acha O que me espanta é o árbitro não ter visto e ter dado o hora, cartão amarelo. É o que eu falo. Precisou ir pro VAR? Precisou ir pro VAR. O cara dá um soco na cara do outro, você precisa ir pro VAR para ver. A arbitragem aqui, tem gente que acha que isso é raça e posição. Não, raça e posição é você se concentrar. Não. Raça e imposição é uma coisa. A atitude do Eric Pulgar ontem foi uma atitude sem pensar, cara. Diria que burra, né? Atitude burra, grotesca. Ele prejudicou o seu time. Um absurdo, cara. E será multado, né? Ouvi dizer aí que ele será multado por isso. Para tomar a melhor decisão em cada jogada, para roubar cada bola, para acertar melhor o passe. É ignorância e irresponsabilidade. É burrice e irresponsabilidade. Isso é uma extensão de um comportamento de time onde os jogadores não pareciam tão preocupados com o resultado como pareciam os do Palmeiras, que são os principais competidores do Flamengo no Campeonato Brasileiro até a segunda ordem. Ou seja, faltou competitividade, faltou aplicação para executar as determinações do técnico, faltou concentração. E tem uma coisa que para mim é muito pessoal, eu sei que todo mundo falha, eu já falei nisso, mas o trabalho das pessoas é um trabalho sagrado, é o que bota a comida na sua mesa. A gente vive num país onde tem muita gente passando necessidade, e quando você entra em campo, ainda mais um trabalho que é jogar por uma nação de torcedores, você precisa entender o seu papel ali. Até quando você não está muito legal. Não significa que você vai jogar sempre bem, mas se esforçar muito para jogar bem, eu acho que é o mínimo necessário, e o Flamengo ontem não teve esse mínimo, Plihal. Os jogadores do Flamengo precisam entender o seguinte: todos os times irão jogar contra o Flamengo como se fosse o jogo da vida. Precisa ser trabalhado isso todos os dias. Olha, primeiro, eu jogo no Flamengo, precisa entender isso. Flamengo, camisa grande, maior torcida do Brasil. Segundo, você vai jogar, você é considerado o melhor elenco da América Latina, América do Sul, e aquelas coisas todas que todos nós falamos sobre o Flamengo. Aí você vai entrar achando que você vai... não vou resolver a qualquer hora, a qualquer instante. Acabou esse negócio. Não existe mais isso.
A diferença técnica que existia antes, que poderia te dar essa possibilidade, ela já não existe mais se ligar mesmo. por conta da parte Tem física. um jogo a menos que o Palmeiras, mas já está Sim. 8 pontos atrás do Palmeiras. Mas isso Vai buscar depois. ela é minimizada, né, essa questão da parte técnica. Eu tenho o melhor time, eu vou jogar a hora que eu quiser, vou fazer o que eu... Não tem mais, Real, porque você tem a parte física, que todo mundo corre, minimizou muito, junto com a parte tática, né, que tira os espaços desses grandes jogadores, ou desses bons jogadores, ou ótimos jogadores, para jogar. Então, assim, ou você joga no máximo o tempo todo, ou você vai ter problemas. Ontem, vocês viram o Gabriel jogando? O Lucas Barbosa, que para mim é um jogadoraço, com todo respeito ao Red Bull, eu acho que ele deveria daqui a pouco ir embora, porque esse Pirral tá melodiando aqui de canto. ele é muito bom jogador. É a passada do rival. Ele é muito bom jogador. Aí você vai entrar, não, tranquilo. Não, e jogadores estão mal. O Jorginho não está jogando bem faz tempo. O Paquetá até hoje... A gente vai entrar daqui a pouquinho. Sim, o Paquetá até hoje não sabe em qual posição joga, como joga. Se eu fosse o Paquetá, eu chamaria o Leonardo Jardim. Só segura um pouco que o Paquetá acho que vai merecer uma parte especial. É o seguinte... Ó, a minha posição é essa. Eu quero jogar nessa posição. Mas ele não é versátil, pô? Não, mas primeiro para ele ser versátil, ele precisa ter confiança para jogar. O Leonardo Jardim e antes a declaração do Danilo, que o Birner já citou aqui. Que para mim é muito forte. No gramado, o Danilo não aliviou, não. Verdadeiramente foi algo que não pode acontecer com a camisa do Flamengo, mas nem só pela camisa do Flamengo, pela história individual de cada um. A gente tem que fazer um exame de consciência nesse momento, já foram alguns durante a temporada. Como eu falei algumas vezes, que cada um assuma a sua responsabilidade dentro do vestiário, fora também. Agora não é hora de falar muito, precisamos agora estar calado, trabalhar e melhorar, porque a história do Flamengo hoje é um capítulo que eu não me orgulho, mas nem um pouco de passar por isso. Obrigado. Estamos todos envergonhados porque vestir a camisola do Flamengo temos que ter outra postura e outra capacidade dentro do campo. Uma primeira parte em que não fomos capazes de jogar, tudo muito previsível, a um ritmo muito baixo. Mais uma vez, não podemos perder a cabeça porque o futebol também é jogado e muito com a cabeça. Perdendo a cabeça, um jogador a menos, deitamos quase por terra toda a nossa iniciativa para alterar os acontecimentos na segunda parte. Tetra, me lembro direitinho do dia em que finalmente foi anunciado o Lucas Paquetá, porque rolou uma novela até então, e você estava aqui, ó, sentado no meu lado, onde está o Birner agora, e a gente falava sobre as perspectivas a respeito do Paquetá de volta ao Brasil, de volta para casa jogando no Flamengo, e a expectativa é de que ele fosse sobrar no futebol brasileiro e que fosse ser o melhor jogador do Brasil, O Guardiola inclusive. pediu a contratação dele um pouco antes da acusação. Sim. Aí são os números do Lucas Paquetá na partida de ontem, números muito tímidos. Ontem mesmo, Tetra, antes do jogo, já vendo alguma evolução do Paquetá nas últimas partidas em relação àquele começo ruim, mas era ruim do time todo, do conjunto todo, e falei, eu acho que o Paquetá é um cara que ainda tá super no radar do Carlo Ancelotti, tem grandes chances de ir à Copa. Mas olha, o que ele não jogou ontem é altamente preocupante. Eu quero até não analisar só pelo jogo de ontem, porque faço minha as palavras do Danilo. E do treinador também. Eles estão com vergonha, eu também, porque todo mundo sabe que eu, sou torcedor do Flamengo, a identificação que tem com o Flamengo. Eu fiquei irritado ontem, porque jogar mal, cara, eu joguei mal várias vezes, mas vontade, aplicação, entrega, não pode faltar. E achei o time apático, sem nenhum tipo de poder de reação, e os jogadores, assim, me mostrava, pela minha experiência como um ex-atleta, olhando ali, quando dava um close no semblante, como que assim, é mais um jogo. Daqui a pouco a gente joga. Tá. Eu acho que vai recuperar. O Flamengo é favorito contra o Santos, tem todas as condições para vencer, vai continuar brigando pelo título, mas eu faço minhas palavras do Danilo. Foi uma página vergonhosa
para quem veste a camisa do Flamengo, ou de qualquer outro clube, mas estamos falando do Flamengo. Então, Paquetá, eu coloco ele no bolo de que todos ontem, tirando o Rossi. O Rafa até elogiou um pouco o Jorginho, mas tá bom, toca ele pro lado e tal, orienta e tal, mas também não jogou, não fez. Agora, o Paquetá, eu fico muito à vontade de falar, porque foi eu dou nomes, foi eu, Zinho, que estava no seu lado, e falei até que achava que ele teria condição de render mais do que o Arrascaeta, que ele é mais jogador do que o Arrascaeta, tanto é que o Arrascaeta não joga na Europa, e ele jogou. Então eu posso falar, porque se eu rasguei elogios e a minha expectativa era essa, dele sobrar no futebol brasileiro, pelo que eu via ele jogando na Premier League e também pelo que eu via ele rendendo na seleção, a minha expectativa é que o Paquetá sobraria, porque ele já é identificado ao clube, ídolo da torcida, chegou com a pompa de ídolo. Mas, Zinho, não se culpe, cara. Todo mundo pensou isso, né? Todo mundo acreditava nisso, que o Paquetá iria comer a bola aqui no Brasil, né? Que seria disparado o melhor jogador em atividade no Brasil. Só que até aqui ainda não é esse o jogador que a gente esperava, né, cara? Pode ser que até o fim do ano ele dê a volta por cima, né? Pois é, nem convocado para a seleção ele foi. Eu nem sei se o Paquetá vai para a Copa do Mundo. Se continuar jogando assim, possivelmente não irá, né, galera? Mas estou com o Zinho, cara. Fica estranho falar eu tô com o Zinho, né? Mas é isso aí, o Zinho tem razão. Tem razão. Paquetá está devendo muito futebol. Ídolo, sem até não ter ganho nada de tanta expressão no Flamengo. Mas chegou com essa pompa, né, de grande ídolo da história do Flamengo. Então, totalmente adaptado, é o clube que ele queria vir, é o clube do coração dele. Então, com isso tudo, eu pensei, cara, o cara já está em casa. Os jogadores, todo mundo conhece ele. O Flamengo está estruturado, organizadinho. Ele vai chegar ali só para entrar no lugar que era do Gerson. Vai cair como uma luva. Vai arrebentar, vai sobrar. E está sendo a grande decepção do ano para mim. Não é o Gerson no Cruzeiro, é o Paquetá no Flamengo. Continuo achando que ele é baita do jogador. Tem todas as condições de se recuperar e condição de ir para a Copa do Mundo. Mas nesse momento é para mim a grande decepção. Minha, porque eu depositei todas as expectativas nele. Rafa Marques, a torcida tá chateada, tá irritada com o Lucas Paquetá, dizendo que é muita dancinha e pouca bola. Ontem até o mascote do Red Bull deu uma zoada com o Paquetá, fazendo a dancinha lá no gramado. Ele tá devendo, Rafa. Tá, é indiscutível isso. Eu não tinha a mesma expectativa que o Zinho tinha, em termos de dimensão, de tamanho, mas eu também tinha uma expectativa alta em relação a ele, pelo que eu vi jogar nos bons tempos do futebol inglês e também na seleção brasileira. E conceitualmente, se a gente pegar o melhor que cada jogador que atua no Campeonato Brasileiro pode dar, pelo que já provou dar em campo, o Paquetá está entre os 5, 6 principais, indiscutivelmente, mas não está conseguindo render. Está sem intensidade, está com um jogo muito previsível, está travado, eu não sei se tem alguma questão física. Ninguém veio até agora a público para poder trazer algum tipo de esclarecimento em relação a isso. Ele é um jogador que não se manifesta, não fala, não se posiciona publicamente, não se dirige ao torcedor. Eu acho isso ruim, porque o torcedor foi no aeroporto se amontoar lá, um por cima do outro, derrubando grade, pegando autógrafo, uma festa fantástica, parou o trânsito do Rio de Janeiro. A expectativa era grande, porque era compatível, inclusive, a paixão que o Paquetá tem pelo Flamengo e o tamanho do investimento que o Flamengo fez e o esforço para ter o Paquetá de volta. Eu acho que o mínimo de, reconhecimento, o mínimo de satisfação que ele tinha para dar para esse torcedor era vir a público e falar um pouco mais, explicar um pouco o seu momento, fazer uma autoanálise, dizer se está com alguma dificuldade de ordem física, de ordem de entendimento do jogo que é proposto pelo Leonardo Jardim. Não sei, ele está muito na dele. E um cara com o tamanho dele não pode ficar na dele. Precisa
necessariamente se manifestar, porque ele representa em campo, junto com outros jogadores, um time de 40 milhões de torcedores, né? O maior clube do país. E acho que isso também acaba sendo algo que nós temos que falar, porque a expectativa era muito diferente do que a realidade está demonstrando. E assim, a julgar pelos critérios de meritocracia que o Ancelotti tem demonstrado nas suas convocações, desde que chegou à seleção brasileira, tirando o Danilo do Flamengo, que ele já disse, convoco porque gosto dele. Tirando isso, todos os outros estão minimamente se provando em campo, ou não se provando. Caso do Richarlison, que perdeu espaço. Se isso for critério, o Paquetá não vai para a Copa. Evidente que não. Natural, né, Zé? Nós temos que estar terminando. Temos umas 4 minutinhos, 3 minutos e meio de programa. Natural que ele seja muito mais visto, percebido, jogando pelo Flamengo do que na época de Inglaterra no West Ham. Embora a gente mostre aqui todos os jogos do West Ham, mas a dimensão do Flamengo é incomparável. Você acha que se ele tivesse ficado na Inglaterra, a chance dele ir para a Copa era maior? Acho que provavelmente sim. Provavelmente sim, né? Até porque o nível da Inglaterra é melhor do que o nível em termos de competitividade que nós temos aqui. Aqui é um dos campeonatos mais difíceis, mas a competitividade lá pela alta intensidade é aquilo que se aproxima mais da seleção brasileira e daquilo que o treinador da seleção brasileira pensa. Mas eu se eu fosse ele, eu sentaria com o Leonardo Jardim, quero jogar na minha posição. Segundo jogador do meu campo? Joga primeiro na sua posição, ganha confiança, cresce dentro do clube, entendeu? Cresce dentro do elenco, do time, chama a responsabilidade, se torna referência e aí depois você já fica um pouco mais fácil para você se adaptar às outras coisas, às outras posições. Porque agora ele não joga nem pela direita, ele não joga nem pela esquerda, joga centralizado, ele fez uma boa partida com o Leonardo Jardim, 1 ou 2 boas partidas, né, que nós vimos. Que fez gols. Fez gols e tal, mas ele cai muito. Né? Essa oscilação dele não é para ser tão grande assim. Pelo tamanho do jogador, pela experiência que ele tem, pela qualidade que ele tem, ele não pode cair tanto assim. Porque nós estamos falando de um jogador que pode perder sua vaga para uma Copa do Mundo. Sim. Porque o Danilo do Palmeiras, né, como diria o Pascoal, o Danilo do Palmeiras... Lembrando que o Ancelotti reservou 5 vagas para o setor de meio campo na convocação. Você é triste, hein, Zé? Você já coloca aí... Não, mas é verdade. Você já coloca aí... Não, desculpa, Rafa. O rapaz já foi embora, né, Rafa? Já foi embora. Se ele estiver do lado do Rafa, aí eu parei. Mas você coloca aí, vamos lá, 5 vagas de meio campo. Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães... Andrei. Vai. Então, Bruno Guimarães... Fabinho e Andrei ali tem mais ou menos a mesma... E aí? Andrei, quem mais? Você tem uma vaga só. Tem uma vaga só. O Danilo vai para a Copa. Ele precisa levantar um pouco mais. Ele precisa... Já está na Copa. Né, ele precisa puxar um pouquinho aí e começar a jogar mais. O Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo. Tem uma vaga. Então é Andrei ou Paquetá. Ou leva 6. Eu vou ser muito rápido, que eu sei que a gente está acabando, Plihal. 30 segundos mesmo. Antes da suposto envolvimento em caso que não foi comprovado de apostas, o Guardiola tentou contratá-lo para o City. O Ancelotti tratava ele como o 12º jogador da seleção, o primeiro jogador na mudança do 4-2-4 para 4-3-3. Ele não desaprendeu a jogar. O que está acontecendo, eu não sei, eu concordo com o Zinho, eu acho que ele vai se recuperar e o lugar dele na Copa do Mundo está em dúvida, porque agora o 12º jogador eu acho que virou o Danilo. Saúde de paz a todos e a todas, uma ótima Páscoa. Beijo grande, Rafa Marques. Galera, eu não tô preocupado nem um pouquinho com Copa do Mundo, viu? Pra falar bem a verdade, cara. Eu tô preocupado com o meu Mengão, cara. E temos aqui a informação da multa, viu? O Pulgar foi multado. Deixa eu pôr na tela aqui. Olha aí, galera. Deixa eu só tirar aqui a legenda. Só um pouquinho, vamos lá. Sem edição o vídeo, tá? Tá como se fosse tempo real. Bem, dia do Flamengo. Após derrota, tem multa a Pulgar, né? E cobrança de BAP no Ninho do Urubu. Eu ia falar, tem multa a pagar. Vai ser descontado do salário dele, né? O clube tem adotado medida em diversos casos de expulsões desde o ano passado. Jogador expulso serão multados pelo clube, né? Desde que o jogador tenha responsabilidade. Por exemplo, essa expulsão do Eric Pulgar foi irresponsável. Ele não teve responsabilidade. Cara, quando você é expulso por uma jogada que você não tem culpa, que é uma jogada de jogo,
Por exemplo, o Everton Araújo, ele foi expulso contra o Corinthians. Ele não teve culpa. Ele foi mal expulso, né? A falta que ele fez não era para vermelho, era para amarelo. Nesse caso, o jogador não é multado, galera. Outro caso também, por exemplo, quando o Plata foi expulso injustamente na Libertadores do ano passado, ele não foi multado, né? Só que daí teve uma segunda expulsão do Plata, daí sim ele foi multado depois. O Carrascal foi multado também. O Carrascal agora foi julgado e pegou 4 jogos de gancho, né? O Flamengo recorreu e vai ser julgado de novo, né? Cara, quando o jogador é expulso fazendo uma jogada para evitar um gol, você entende. E o clube entende também. Nesse caso, o jogador não será multado, mas com essa burrice que fez o Érico Pulgar, ele será multado. A gente não tem informação aqui qual o valor da multa, né? Quantos % do salário que será descontado, viu? O Flamengo teve um dia movimentado no Ninho do Urubu nessa sexta-feira, depois da derrota por 3-0 para o Bragantino no dia anterior em Bragança Paulista. O elenco se reapresentou na tarde de hoje, né? No final da tarde, teve um encontro com o presidente BAP e uma reunião entre os próprios jogadores para alinhamento e cobranças. O volante Pulgar foi multado pela expulsão. O chileno foi comunicado da decisão durante a tarde. O Flamengo precisou jogar praticamente todo o segundo tempo com 1 a menos. Ele vai cumprir suspensão contra o Santos no domingo no Maracanã. O lance aconteceu aos 3 minutos do segundo tempo. O Flamengo jogou o segundo tempo todo sem um jogador, né? Pulgar agrediu Herrera e levou o primeiro cartão amarelo. O árbitro Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, nossa, que nome grande, foi chamado ao VAR por Diego Pombo Lopes e decidiu pelo vermelho. E foi bem expulso, né, cara? Não vi nenhum rubro-negro falando que foi uma expulsão injusta. Todo mundo falou que foi bem expulso, né? Tá aí. Isso aí que o BAP tem que fazer mesmo, cara. Tem que ir lá e botar ordem na casa. Porque se depender do Boto, o Boto... O que esse cara faz? Fala pra mim, o que esse cara faz? Pelo amor de Deus. Fraquíssimo o Boto. Tamo juntos. Galera, até mais. Valeu. Nem tô pedindo um like porque, cara, eu entendo vocês aí de estar pistola, velho. Eu também tô. Então nem tô pedindo like. Valeu, tamo juntos. Fui.